Boa tarde a todos. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que estão presentes aqui no painel Mulheres na Segurança Pública. Eu tenho a honra de dizer, eu como executiva comercial do COP Internacional, coordenadora e coautora do livro Mulheres na Segurança Pública, que essa obra valoriza o protagonismo feminino. Eu gosto sempre de reforçar isso, porque a ideia deste projeto é, de fato, valorizar as mulheres na segurança pública. Tá? Nós temos representantes no livro de todas as regiões do país, mulheres do Sul, do Sudeste, do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, e mulheres de todas as instituições da segurança pública. Então eu gostaria de convidar aqui no palco a Giane Coldebella. A Giane é graduada em Direito Penal, em Direito Processual. Ela atua há mais de 23 anos na Polícia Penal de Santa Catarina. Ela que é palestrante, coach, ela vem palestrando aí em vários estados do Brasil. Gostaria de convidá-la para estar presente aqui, conduzindo o painel. Boa noite a todos e a todas. É uma grande honra estar aqui presente no COP Internacional de Segurança Pública e eu fiz umas palavras para introduzir o nosso painel de hoje. Hoje temos a oportunidade de ouvir, aprender e nos inspirar com mulheres que não apenas atuam na linha de frente da segurança pública, mas também registraram suas trajetórias, desafios e conquistas nas páginas de um livro que já é um marco na história das corporações brasileiras. Essas profissionais são coautoras de uma obra que transcende o papel, um livro que fala de coragem, superação e pertencimento. Cada capítulo é um testemunho vivo da força feminina que transforma estruturas, ocupa espaços e inspira nossas gerações a acreditarem que é possível, sim, ser mulher e fazer a diferença na segurança pública. E para isso, hoje teremos esse painel de debate, um bate-papo bem gostoso com mulheres que eu já chamo de amigas. Amigas que fortalecem a nossa vida e carreira na segurança pública. Quero apresentar para vocês, primeiramente, a minha amiga querida do coração. Vou falar o currículo dela primeiro. Delegada Amanda Souza, ela é delegada de polícia do estado do Pará desde 2022. Pós-graduada em Direito Penal, pós-graduada em Ciências Criminais e Psicologia Forense, autora da obra Mente Forte e Resiliente, analista comportamental e especialista de direitos humanos. Por favor, Amanda, sente-se conosco. A próxima convidada é outra amiga querida, que já palestramos juntas também. Ela é soldado da Polícia Militar do Estado do Alagoas, formada em administração e pós-graduada em análise criminal, idealizadora do Anuário Estatístico da Polícia Militar de Alagoas e faz parte da coordenação do termo circunstanciado de ocorrência da Polícia Penal Militar. Emily Rocha, por favor. A outra mulher imparável que estará com nós neste debate, ela é policial militar do estado do Acre desde 2005, formada em Letras e Direito pela Universidade Federal do Acre, mestranda em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás, com pesquisa sobre o estudo das relações de poder e gênero da Polícia Militar e os desafios dos militares. Ela também foi professora na rede pública de ensino por 10 anos. Atuou em diversas áreas da corporação, desde serviço nas ruas, na formação e capacitação da tropa, além de assessorias e diretorias na gestão militar, até se formar a primeira mulher a assumir as funções de subcomandante da Polícia Militar do Acre em dezembro do mesmo ano, depois de 108 anos de história da corporação. E ela é a Coronel Marta Renata. Por favor, Coronel.
Eu vou fazer igual a Edilane, gente, porque é muito mais aconchegante eu ficar com essas meninas aqui do lado, tá? Vou pegar o microfone. Meninas, eu vi. Nem sei o que falar de estar com vocês hoje aqui nesse COP Internacional. Mulheres que eu admiro muito. Coautoras do livro Mulheres na Segurança Pública, da editora Líder, série Mulheres. E um agradecimento também à Andréia Roma, que é CEO da editora Líder, e a Miriam, Tenente Miriam, que também está coordenando o COP, além de ser coordenadora do nosso livro. Quero deixar aqui o nosso agradecimento em nome de todas. Então vamos lá para esse bate-papo na tarde de hoje, com as meninas que eu amo. Eu queria saber, primeiramente, todos os painéis eu acho que nós temos que perguntar sobre a carreira delas. E o que as levou a realizar o concurso público para a segurança pública? Por favor, Amanda. Então, pessoal, primeiramente, boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho aqui da nossa história. Eu acho que eu tenho a minha vontade por ser delegada diferente da maioria das pessoas que geralmente busca por uma qualidade de vida a nível de financeiro, né, que geralmente é o depoimento que a gente vê. Mas o meu desejo por ser delegada de polícia vem de uma carência que eu tenho na infância. Eu venho de uma infância muito negligenciada, né? Eu não tive autoridade materna, não tive a figura paterna. Então, ser autoridade e me posicionar diante de muitas coisas, de muitas mazelas sociais, eu acho que foi um instinto racional, um instinto de sobrevivência. Então, o que me determinou, o que me levou a ser delegada de polícia hoje foi um instinto natural de sobrevivência diante da vulnerabilidade que eu vivi na minha infância. Então, eu queria ter essa posição de autoridade no sentido de, não de ser melhor, pelo contrário, que a gente está na Polícia Civil não é para ser superior a ninguém. O título de autoridade não é para trazer essa superioridade, mas é você ser referência positiva na vida de alguém. Então, busquei ser delegada de polícia para eu ter nas minhas mãos o poder de transformar vidas, de saber que eu vou participar daquela cadeia de justiça, porque o que vem dentro de mim muito forte é o senso de justiça. Então, ter essa oportunidade de ser referência positiva na vida de alguém, fazer justiça, que é o que muita gente pede hoje, e você mostrar, né, que a gente pode confiar sim na justiça, nas autoridades e fazer o bem, eu acho que foi isso que me trouxe hoje para a carreira de delegada de polícia. Maravilha, Amanda. Eu até comentei com ela hoje no nosso café da manhã, que nós estamos na casa das 13 mulheres, 13 coautoras juntas. É uma loucura, vocês não têm noção. Que a Amanda nasceu para ser delegada. O senso de cuidado que ela tem, a percepção que a Amanda tem, é algo assim que era para ela ser delegada e trabalhar na área de segurança pública mesmo. Eu sou muito desligada, né, Amanda? Até a gente brinca assim. Acho que também pelo fato de eu sempre ser policial em cidade pequena, eu não tenho essa visão um pouco mais aguçada do policial. E a Amanda tem muito isso com ela. Muito obrigada, Amanda. Por favor, Emily. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigada pela presença. E diferente da nossa amiga Amanda, eu busquei na Polícia Militar uma oportunidade realmente financeira, né, de mudar a minha situação, né, e não foi um sonho. Eu sempre afirmo isso, não foi um sonho, eu não nasci com esse sonho, eu nunca me vi policial, mas desde que veio a aprovação, eu consegui me ver, de fato, vivendo essa história, né? Eu digo que eu realmente vesti a camisa da instituição e é algo que hoje me traz muita realização pessoal. Eu venho de outras formações acadêmicas que não tem nada a ver com segurança pública, e aí eu comecei a estudar muito novinha e hoje eu não consigo mais retornar para essas outras áreas acadêmicas às quais eu me dediquei primeiramente. Então, a princípio foi sim por questão de estabilidade financeira, né, novas possibilidades, um novo horizonte, mas hoje
última graduação está sendo Direito, justamente por ter gostado tanto da área da segurança pública, não só da vida militar, mas da segurança pública de uma maneira geral, porque eu acredito muito que de onde nós estamos a gente consegue transformar um pouquinho da realidade das pessoas que estão ao nosso redor, a gente consegue contribuir na vida daquela pessoa que a gente está indo lá na porta servir, prestar um serviço. Maravilhosa, minha amiga. Você também, você tem esse ímpeto do policial, né? E fica deslumbrante em uma fala. Obrigada, amiga. Você também é maravilhosa. Obrigada. E como eu estava comentando com as meninas, vai estar as histórias de cada uma nos livros, cada capítulo. O meu caso, né? Eu sou a entrevistadora hoje, mas eu vou dar uma palhinha só. O meu caso foi muito inusitado. O meu pai, quem me inscreveu no concurso foi o meu pai, porque eu sou de uma família de funcionários públicos. E nós precisamos ter muita segurança. Eu sempre brinco, quem não nasceu rico, seja funcionário público. E eu sempre quis ter meu carro, porque eu sempre gostei de carro, andava com o do meu pai, da minha mãe. E eles falaram assim pra mim, então se você quiser ter teu carro, tu vai ter que sustentar teu carro. Tu, porque é gaúcho, né? Eu sou gaúcha. E aí eu fiz o concurso, ele me inscreveu, eu não queria ser carcereira, fui lá brava, mas eu pensei que eu queria meu carro e não tinham muitos concursos na época. Fui, passei e estou até hoje. É bem bacana isso. E a minha amiga querida, Marta. Bem, boa tarde a todos. Obrigada pela presença de cada um. Para nós é muito importante poder compartilhar um pouco da nossa história, da nossa vivência e o que nos motivou a seguir essa carreira predominantemente masculina. Eu não tinha sonho também de ser policial, muito menos policial militar, mas fiz a minha primeira faculdade muito jovem. Eu formei em letras, eu tinha 21 anos e já iniciei na carreira do magistério, inclusive no nível superior, dando aula na Universidade Federal do Acre. Mas eu percebi que a carreira do magistério era um pouco limitada. E aí, como eu era jovem ainda, tive vontade, desejo de mudar realmente de formação. E aí despertou o desejo de eu fazer o curso de Direito. Então, no curso de Direito, eu tive uma certa ampliação no mercado de trabalho, análise. E aí eu decidi fazer o curso de formação de oficiais no ano de 2005. E aí, assim, parece que o bichinho da segurança pública ferra a gente, né? E a gente não quer mais sair. Então, aquilo que não era um sonho, que era mais uma análise de mercado de trabalho mesmo, acabou virando, assim, o maior desafio da minha vida, né? Digamos assim. Mas depois que eu entrei na Polícia Militar, nunca mais eu quis outra profissão. Então, hoje, exatamente hoje, eu completo 20 anos na corporação. Parabéns. Parabéns. A Coronel tem um currículo invejável também, como a minha amiga, que vai ser agora, Coronel Elisete, Tenente Coronel, Dama de Aço do Piauí. Amo você. Quero também fazer um agradecimento a outra tenente amiga nossa, a Cleide Maria. Ela pediu um agradecimento especial e terá todas as honras, como sempre, nossa amiga e parceira. Então, outra pergunta que tenho que fazer, né? É algo assim de debate mesmo e todo mundo está curioso. Os maiores desafios que vocês enfrentaram na carreira de vocês num ambiente predominantemente masculino. Qual foram? Quais estão sendo, né? Porque a gente está num ambiente predominantemente masculino e os nossos desafios são constantes. Eu estou ao lado de gigantes, de pessoas aqui que já estão na segurança pública há muito tempo. Eu acho que eu sou a caçula. Acho que eu tenho a Bárbara, acho que é mais jovem do que eu. Mas eu entrei na Polícia Civil do Estado do Pará em 2022. E desde que eu tomei posse, que eu assumi a minha primeira delegacia, eu tive logo que bater de frente com o meu investigador. E a gente já vai para o interior, né? A gente assume a delegacia de interior, principalmente no estado de Pará, é tudo muito escasso, principalmente servidores. A gente não chega com numa delegacia com um escrivão, com equipe de investigadores. Então tinha momentos que eu estava na delegacia sozinha, ou então eu tinha, no máximo, ou eu tinha um escrivão comigo num plantão, ou eu tinha um investigador. Então, a gente tem essa escassez de profissional. E quando eu cheguei, eu já assumi uma unidade de interior
onde a cultura por esses servidores, escrivão e investigador, serem tratados pela população como delegado, diante da carência de autoridades naquelas regiões, aqueles municípios menores, já era algo muito consolidado. Então, chegar num ambiente onde você vai tirar daquele servidor a autoridade que ele tinha, que a própria população deu, porque a própria instituição possibilita que esse servidor seja, né, intitulado como autoridade, como delegado, e ele age assim como tal, foi muito ruim. Então, minha primeira indisposição foi logo com um servidor que eu não poderia abrir mão, mas eu também não poderia me sujeitar à situação que eu estava. Então, eu falei para ele, olha, a partir de agora as regras são essas. E ele falou para mim, delegada, não tem condições de você chegar agora, e ainda tem outra, né, além de ser mulher, muito mais nova do que os antigões que já estavam lá fazendo história há muito mais tempo. Então, ele falou para mim, não tem como a senhora chegar e querer mudar as regras do jogo. A essa altura do campeonato, a minha vida já está consolidada dessa forma e eu não vou admitir que isso mude. Eu falei assim, bom, se você não admite que isso mude, a partir de agora eu vou te colocar à disposição do superintendente, porque agora quem manda na unidade sou eu. Se antigamente essa unidade esse município não tinha autoridade, a partir de agora tem. Então, quem fez concurso para delegado de polícia sou eu, quem é o delegado da unidade sou eu. Se o senhor quiser mudar as regras, que o senhor então faça o concurso para delegado de polícia. E não era... a gente precisa mudar o tom e a gente precisa de um diálogo mais ríspido, porque se a gente não se impor, eles mandam e querem ditar como que a gente vai controlar e como que a gente vai fazer o nosso serviço. Então, para mim, como delegada, assumir uma delegacia já escassa de servidores e totalmente dominadas por homem foi muito difícil, porque se eu não adotasse uma conduta mais impositiva e ríspida, no sentido de falar, não, a partir de agora, as regras são as que eu acho coerente para a unidade, para o município. E se você não está satisfeito, então, por favor, vou te colocar à disposição, e eu tive que colocar. Então, mesmo eu não tendo servidor, eu tive que perder um servidor, porque eu não poderia já chegar me deixando dominar por um sistema de machismo, de tudo que já estava entranhado ali naquele município, para que eu me sujeitasse, né, a ser uma delegada domesticada e conduzida por um antigão que estava lá. Mas, de todo modo, a gente enfrenta esses desafios constantemente. A gente, na academia de polícia, apesar de que o meu concurso a gente teve... eram 250 delegados e a gente tinha 70 mulheres, então um número de mulheres razoavelmente grande, mas no próprio curso de formação a gente tem sempre aquela limitação de que a gente não dá conta, de que a gente não consegue segurar uma arma, de que a gente não vai fazer um disparo, de que a gente não vai, né, correr o tanto que eles correm. Então esse preconceito é muito grande, mas a gente dá conta sim. E a gente vai superar nossos desafios cada vez mais, porque a gente vai entrando, se impondo e provando que a gente é capaz. Mas os desafios não param, eles sempre persistem e a gente tem que estar sempre nos posicionando cada vez mais. E provando 3 vezes mais. A mulher precisa não apenas realizar uma vez, você precisa provar e provar novamente que é capaz, né, Amanda? Exatamente. Emily, por favor. Olha, eu considero que o grande desafio é encontrar o equilíbrio entre se posicionar de uma forma forte e continuar com a sensibilidade da mulher, principalmente dentro de um ambiente militar, né? Talvez para o pessoal da Polícia Civil seja um pouco mais fácil, porque não existe essa questão da hierarquia, né, tão gritante quanto existe dentro do militarismo. Mas uma das dificuldades que eu realmente tive que moldar na minha mente foi a questão de não perder a minha sensibilidade como mulher, como filha, né, como parceira, dentro daquele ambiente masculino que eu estava vivendo, né, que eu comecei a viver, que eu fui introduzida, que eu fui inserida, né. E aí, quando você incorpora na vida militar, muita coisa masculina você começa a adotar. Uma postura um pouco mais séria, né? Uma mentalidade um pouco mais... um pouco diferente, né, do que a gente está habituada. Então, acho que encontrar o equilíbrio entre permanecer com os traços da feminilidade e não deixar que o militarismo invadisse toda a minha vida, né? Tentar separar um pouco a parte profissional de quando eu realmente estava na rua, quando eu estou na rua, quando eu estou
em atuação, o posicionamento, né, diante dos colegas de farda, né, e saber entender que que para a gente estar dentro desse ambiente, a gente não precisa endurecer, sabe, que a gente não precisa deixar perder a nossa essência, deixar que isso se perca, né, por conta desse ambiente já predominantemente masculino. Maravilhosa. Coronel Marta Renata. Então, eu acho que não tem um dia fácil na vida da mulher, né? Mas assim, eu já comecei, meu maior desafio, tenho muitos desafios, mas eu já iniciei o concurso com um grande desafio, porque havia uma limitação de vagas de 20% para as mulheres. Era o primeiro concurso para oficial combatente que exigia nível superior e 20% apenas para as mulheres. E eu olhei aquele edital e disse, não, por que tem que ser só 20%, né? E aí eu já, como candidata, eu já fui questionar o edital. E aí procurei Ministério Público, tudo, conseguimos reverter e colocar vagas iguais, disputa igual, né? E o resultado é que no universo das vagas só seriam 4 mulheres, se permanecesse os 20%, e como foram vagas disputadas igualmente, nós entramos em 11 mulheres, né? Então o desafio já começou aí, mas eu digo assim, que transitar num ambiente assim androcentrado não tem facilidade para a mulher. Desde o curso de formação, meu curso muito longo, um curso de 2 anos, um curso que você só tem horário para entrar. E para a mulher não basta apenas ela exercer muito bem sua técnica policial, conhecer dos procedimentos operacionais. O nosso desafio vai muito além disso, né? Nosso trabalho, ele sempre será mais olhado do que qualquer trabalho de um homem. Às vezes o homem faz, e eu não estou falando isso, gente, porque eu tenho raiva dos homens. Não é isso. É porque o ethos institucional, ele é no homem. Então, toda a cultura organizacional, ela foi construída a partir da cabeça de um homem. Então, é um desafio muito grande para nós, mulheres, entrarmos nessa instituição que toda a vida foi pensada pela perspectiva masculina, né? Então, assim, minha instituição hoje tem 109 anos, mas há apenas 40 anos tem a inserção das mulheres. E, assim, as polícias, elas não abriram as portas para as mulheres porque, vamos dar agora igualdade para as mulheres. Não, as polícias estavam saindo realmente de um período de ditadura, cujo a relação com a sociedade era muito difícil, muito tensa. Então, a polícia queria dar um tom mais gentil para a sociedade. Tanto que as mulheres que entravam, elas não entravam para o serviço da atividade fim. As mulheres entravam para aquele serviço mais social, serviço de recepção, serviço de atravessar a criança na rua da escola. Então, nosso papel inicialmente era esse. E não era fácil. No meu projeto de mestrado, eu estou entrevistando algumas mulheres, inclusive as pioneiras do meu estado. E assim, o que elas dizem, olha, a gente queria muito fazer o serviço de RP. E aí, depois de muita insistência, depois de 1 ano delas na corporação, um comandante disse, vocês querem ir para RP? Vocês vão. Formaram um RP só de mulheres. E não deram uma arma para elas, né? Então, assim, não foi oportunidade para a mulher, para ela desempenhar o papel de policial militar. Foi assim, vai e se ferra, né? Então, assim, são esses desafios, é claro que hoje numa escala menor, eu posso dizer que a minha instituição avançou muito, tanto que hoje eu sou comandante-geral na Polícia Militar do meu estado, né? Obrigada. Então, mas os desafios persistem até hoje. Quando eu assumi o comando geral, nossa, escutei mais de uma vez. Está na moda ter mulher no comando, não vai durar muito. Só foi nomeada porque
o governo quer ganhar politicamente com as mulheres. Isso é desafio para nós, porque nós sabemos da nossa capacidade, nós sabemos da nossa dedicação, nós sabemos o quanto nós estudamos, nos empenhamos para exercer da melhor forma o nosso papel enquanto profissional. E nós, mulheres, temos esse zelo em todos os aspectos da nossa vida, seja na nossa casa, onde quer, no nosso ciclo de amizade, e não seria diferente no trabalho. Então, nós, mulheres, somos desafiadas diariamente, né? E como as minhas amigas disseram, esses desafios não se acabam, eles não vão se acabar, né? Então, mas isso não pode, de maneira alguma, impedir, nos parar, né? Nos fazer recuar de nenhuma forma. A gente tem que mostrar os dentes de vez em quando. Exatamente. Parabéns. Por isso que eu digo essa palavra para nós, mulheres da segurança pública e agora coautoras, imparáveis. Nós não podemos parar, porque a gente chegou até aqui e temos que continuar, né? No meu caso também, eu brinco que eu sou meu concurso é do século passado. Eu sou dinossauro do sistema prisional. Porque eu só me chamaram daí depois, em 2002. Meu concurso é de 1999, porque realmente só tinham 2 vagas para mulheres. Toda a regional só tinham 2 vagas e eu fui chamada apenas em 2002 em virtude disso. Homens eram sempre mais. Já hoje o estado de Santa Catarina ele está bem avançado também. Temos uma secretária no cargo que esteve aqui no painel anterior também. Então eu acho que estamos evoluindo muito. E como a gente falou de preconceito, eu comecei com 21 anos no sistema. Eu fui colocada numa recepção. Eu era uma bonequinha, eu fui colocada numa recepção, atender telefone. Era essa a minha função no início da minha carreira. E eu tive que provar sempre mais. E preconceito todas enfrentamos. Eu estava conversando com as outras coautoras, a comandante Elza, a Pérola Negra, que elas sofreram muito preconceito, né, pelo fato de serem negras. Muito preconceito. E eu sofro preconceito até hoje por ser loira de olhos azuis. Eu sempre falo isso. Eu sofro preconceito até hoje por estar aqui, por estar palestrando pelo Brasil inteiro. Eu escuto piadas de colegas, tá, sobre isso, né? Vou com o perdão da palavra, deu para quem para estar lá? Um absurdo isso, né? Fomos convidadas por mulheres todas aqui. Não teve nenhum homem, que teve o convite da Miriam, né? Então a gente tem que provar que nós somos inteligentes, porque se é um homem loiro de olhos azuis ou negro, né, que é inteligente, que fala todo mundo, nossa, que cara inteligente. Se é uma mulher inteligente, tu tem que provar. Esse que é o problema, eles não acreditam em você. É bem difícil mesmo. No mesmo gancho, já começando por lá, Coronel, vocês acham que hoje esses preconceitos que nós estamos passando são mais explícitos ou implícitos? Tá velado isso ou está muito explícito esses preconceitos na nossa vida da segurança pública? Então, o que eu percebo hoje é que estão tentando inverter a narrativa. No sentido de que hoje tudo é mimimi, né? E porque eles querem desconsiderar toda essa história de anos e anos de submissão feminina, né? Eu lembro que no meu curso de formação, nós fomos para um almoço com um grupo de oficiais do Exército e o objetivo era assim, vamos apresentar os novos oficiais da Polícia Militar para os oficiais do Exército. E quando chegamos lá, mandaram que as mulheres se levantassem da onde a gente estava e que cada mulher fosse para uma mesa diferente. E aquilo me deixou extremamente incomodada, né? E eu entendi aquilo como se a gente fosse assim um jarro de planta para enfeitar a mesa dos homens. E aí eu chamei as colegas e eu disse, olha, eu não vou aceitar isso não, eu vou sentar onde eu quiser. Assim, é claro que isso aí a gente vai ser presa, né? Sofre um monte de ameaça, né? Mas, e aí, porque eu não via critério técnico nenhum de colocar uma mulher em cada mesa. Por quê? Se o que eu ia falar, o que eu ia conversar, eram coisas profissionais, que eu podia tratar com outra mulher, um homem com um homem. Então, não tinha nenhum critério técnico. E aí, nós 11 resolvemos
não obedecer a ordem que nos foi dada, um capitão que nos deu essa ordem. Nós não obedecemos, ele ficou muito contrariado no momento. Mas para evitar assim, qualquer tipo de escândalo ali no momento, né, de alguma coisa desagradável, ele acabou recuando, né? Mas isso a gente pagou muito por conta disso. E assim, eu vejo que é um preconceito velado, que é o mais difícil da gente combater, né? Eles não nos dão o espaço, nós que conquistamos o nosso espaço. O homem nenhum convida a gente para assumir um cargo de liderança, ele sempre convida a gente para ser assessora dele, porque a nossa formação feminina é aquela formação do cuidado, do zelo, então eles acabam nos vendo apenas assim. Se tem um evento, um cerimonial, coloca as mulheres para organizar isso. Secretária. Muitos acham que somos secretárias. Exato. No posto de serviço, o homem vai ficar na vigilância tal, vai ficar no posto tal. A mulher lava a louça do almoço, né? Tudo isso é preconceito. Por que é a mulher que tem que lavar a louça do almoço? Não que a gente não possa, a gente pode fazer isso. Mas olha o lugar que a mulher, que é mostrado para a mulher, que prestou o mesmo concurso, que fez o mesmo curso de formação, que muitas vezes é bem melhor qualificada do que os homens. Por que o nosso espaço tem que ser aquele, né? E assim, esse preconceito eu observo que não é só interna corporis. A sociedade ainda não está preparada para ter uma mulher líder. Quantas vezes em ocorrência o tenente, não, vou chamar o tenente, vou chamar o comandante da área para resolver isso. E você chega e alguém diz, e é uma mulher comandante, e essa é a comandante. Então assim, também, tem todo um contexto social também que fomenta esse tipo de preconceito, né? Mas assim, são inúmeras coisas. Até hoje a gente ainda tem relatos de homens que não querem mulheres em suas guarnições, né? Porque acham que não vai dar conta, vai atrapalhar, que não querem mulheres no seu batalhão porque a mulher vai tirar a licença maternidade. Tudo isso é preconceito. Tudo isso é preconceito. Então, assim, às vezes não sai, né? Não se fala, mas as ações demonstram isso, né? Exatamente. E eles acham que somos feministas, né? Eu faço palestras também nessa área de sororidade feminina e eu sempre explico a diferença. Ano passado eu fiz 3 palestras com este tema e ninguém da plateia soube me falar, oi minha amiga do coração, Simone Reis, ninguém da plateia soube me explicar a diferença entre feminismo e femismo. Já que aqui a gente não tem outros microfones, então só vou dar uma palhinha para vocês. Feminismo é a corrente correta do feminismo, é o que é verdadeiro. Nós queremos apenas direitos iguais entre os homens. Essas que vocês acham feministas, que ficam tirando a blusa e fazendo loucuras nas ruas, elas são femistas. Femistas é a supremacia do sexo feminino sobre o masculino. É o contrário do machismo. Então, a corrente correta do feminismo é apenas direitos iguais dentro dos limites aceitáveis, né? Por exemplo, eu sou policial penal, eu estou lá na unidade, tem os outros policiais masculinos. Na hora de fazer uma revista pessoal, não quero ver um detento homem nu, não que eu não possa, né? Mas se tem o outro masculino lá, deixa para ele isso, né? Então, vamos ser feministas na medida certa. E eles confundem muito feminismo e femismo. E nem sabem, as pessoas nem sabem o que é feminismo. Então, aquela feminista. Não, nós somos feministas sim. Somos feministas porque queremos estar lado a lado, não à frente nem atrás. Emily, por favor. Eu compartilho do pensamento da Coronel Marta. Entendo que dentro desse universo da segurança pública, onde realmente tudo foi pensado inicialmente por homens, é difícil que a gente comece a dizer que não existe mais o preconceito e que ele não ele não existe, né? Mas
essa pauta, ela me chamou muita atenção, porque quando eu entrei na corporação, eu escutava muito, agora nós temos menos um. Agora nós temos menos um. Então, é justamente essa fala de ter que se provar a todo momento que você é uma profissional e que tem tanta capacidade quanto aquele cara que também está dentro da viatura, né? Você tem que provar, não, aqui eu sou tão profissional quanto você. Nós passamos pelo mesmo curso de formação, né? Talvez a questão de diferença de anos, né, de carreira, com certeza isso acrescenta bastante, mas não diminui a capacidade de uma mulher de operar uma arma de fogo ou de pilotar uma viatura, né, ou de sequer fazer algum tipo de atividade, qualquer outra atividade operacional, né. E esse tipo de comentário que eu escutei por mais de uma vez, ele me levou a pensar por que nessa situação eu tenho que provar o meu valor, né? Por que eu tenho... Se eu estivesse em outro local, em uma outra profissão, talvez eu não precisaria estar o tempo inteiro me afirmando que eu sou capacitada, que eu gosto daquilo que eu estou fazendo, de que eu tenho a contribuir, de que o meu serviço é tão qualificado quanto desse homem. E eu não consigo enxergar que esse preconceito vai acabar. Eu acho que a gente já avançou muito, mas ainda temos um longo caminho a ser percorrido, não só do homem para a mulher, mas das mulheres com as mulheres mesmo, porque dentro da corporação você também observa um posicionamento de uma mulher que não apoia aquela, digamos, a operacionalidade, e aí ela está no setor administrativo e não concorda que a mulher esteja no operacional, justamente por compartilhar de um pensamento machista, né? E aí a gente, eu enxergo que a gente sofre preconceito não só dos homens, mas das próprias amigas, das próprias colegas, né? Que onde a gente vai buscar apoio e por vezes não encontra. Então são situações que nos fazem repensar como que a gente pode começar a mudar, qual semente a gente começa a plantar aqui, para que mais na frente, quando cheguem outras, né, depois da gente, qual atitude que a gente deve ter para espelhar essa nova mulher que está chegando, para apoiar ela, para dizer que ela pode ocupar esse lugar também, né, seja qual lugar que ela escolher se especializar, né? Então, por que a gente vai levar essa questão do preconceito como algo que a gente tem que se rebaixar, se recolher, voltar, ficar à retaguarda, né, e não avançar? Existe sim um preconceito, hoje um pouco menos explícito do que antes, mas com um longo caminho a ser percorrido para que a gente possa mudar essa realidade. Concordamos em gênero, número e grau. Amandinha do meu coração, por favor. Eu quero adotar uma nova perspectiva só para não ficar repetitivo. Eu concordo com o que a Coronel falou. Ela é delegada, né? Claro. Eu vou pegar o gancho da Emily, porque ela falou agora de sororidade, né? E é uma palavra que eu sempre digo que para mim só existe na teoria, porque na prática foi o que ela disse. As mulheres, elas são as primeiras a não apoiar as outras. E o que deveria ser o contrário, que é o real significado da palavra sororidade, né? A gente se unir para a gente caminhar junto, porque a gente precisa unir forças diante desse mundo tão preconceituoso que a gente vive. Mas só para diversificar um pouquinho, porque eu acho justo também, eu acho que talvez na minha instituição, talvez seja um pouco menor do que na Polícia Militar. Eu posso falar pela Polícia Civil. Apesar da gente sofrer esse preconceito, de termos toda essa dificuldade de lidar nesse mundo predominantemente machista, mas a gente tem muito apoio dos homens. E isso é muito importante também a gente ressaltar, porque dentro da Polícia Civil, eu particularmente tenho muito apoio dos meus amigos, dos meus companheiros de curso de formação, das unidades policiais pelas quais eu passei. Uma equipe que te respeita, uma equipe que te admira, uma equipe que vai ali, vai vestir tua camisa, vai unir força, vai na frente, porque tem aquele senso de proteção natural do homem, mas é aquele senso de proteção que ele sabe que você está ali, você é capaz, mas ele tá para fazer por você, que é o que muito que a Suzana fala, né? Poxa, eu sei trocar o pneu, mas eles não me deixam trocar.
porque é muito natural do homem isso, mas é importante que a gente tenha esse cuidado também, porque toda mulher quer ser cuidada, isso é muito importante. Então, eu só quero ressaltar isso, que apesar de todo o preconceito que a gente tem sim homens que lutam pelo nosso espaço, tem homens que nos apoiam para estarmos onde a gente está, e tem aquele homem que vai trabalhar do teu lado, que vai te respeitar, vai respeitar a tua autoridade, porque a gente ainda lida com essa questão do assédio, né? Porque não basta ser mulher, não basta você lutar para chegar onde você chega, você tem que lutar diariamente com comentários, com conversinhas, e isso é muito ruim. Mas a gente tem sim uma grande parte, eu preciso sempre acreditar que isso é maioria, eu preciso acreditar que a gente tem muito mais homens que nos apoiam, que nos estimulam, falando dentro da Polícia Civil, porque é a realidade que eu vivo, do que homens que vão te encarar e vai falar, olha, se não for assim eu não quero, eu não vou admitir a tua autoridade, porque primeiro você é mulher, segundo você é novinha. Então tem muito mais aquele que te respeita e que vai caminhar do teu lado para que vocês consigam juntos fazer aí um bom serviço público. Maravilhosa. E também citar alguns que nos apoiaram e nos deram espaço nessas palestras, né, como o nosso amigo Laércio, do Ministério Público da União, da Polícia do Ministério Público da União, que sempre nos deu espaço também para palestrar e ficar inserida neste mundo predominantemente masculino. O Davidson, do Congresso Mulheres na Polícia, e hoje aqui o Sansone, né, no COP Internacional pela primeira vez. Meninas, então, 17 minutos. Jesus, eu gostaria de ficar mais umas 2 horas. Então eu vou fazer uma pergunta, assim, que eu quero agora saber de vocês. Quais são os projetos que vocês estão daqui para frente? O que vocês estão fazendo no cargo atual e o que vocês esperam para daqui mais alguns anos, antes da aposentadoria? Socorro, eu acabei de chegar. A gente então pode mudar depois de opinião, mas no momento, Amanda. Não, eu acabei de chegar, não consigo nem falar em aposentar. Eu já até desacredito nessa possibilidade. Acho que quando chegar a minha vez não vai ter nem aposentadoria mais para policial. Mas é um projeto muito belo, que o nosso livro, para mim, foi uma satisfação muito grande estar reunida com mulheres incríveis de diversos segmentos da segurança pública. Mais uma vez, para parabenizar a Tenente Miriam por essa oportunidade, pelo convite, me senti muito honrada. E é uma satisfação, gente, é algo que eu particularmente não consigo mensurar em palavras, descrever, colocar isso em palavras, porque é um sentimento de gratidão tão grande. Eu hoje estou aqui, eu tenho 3 anos de polícia, né, 3 anos e pouco, e eu estou do lado de pessoas, meu Deus, olha, dinossauras. Gente, olha o que essa mulher conquistou, onde essa mulher chegou, a primeira comandante de uma força da Polícia Militar. Olha que lindo, uma mulher abrindo caminho, a gente tem outras comandantes. Isso é histórico e a gente está nessa função, nessa pegada. Então, o que eu quero para a minha vida, até eu aposentar, é pavimentar, abrir caminhos para que outras mulheres venham e façam história assim como a gente. Então, eu acho que essa é a nossa missão na segurança pública e o que me deixa mais orgulhosa de estar onde eu estou hoje, apesar de tudo que a gente enfrenta no dia a dia, é você ver uma mulher que te para na rua e fala, meu Deus, você é delegada de polícia, meu Deus, que inspiração, que bonito. Porque é algo que para muitas pessoas é como se, meu Deus, é como se estivesse muito longe, sabe? E a gente quer que isso acabe, eu quero que isso seja uma realidade cada vez mais comum, eu quero por mais policiais femininas, por mais delegadas de polícia, isso tem que parar de ser algo assim, meu Deus, uma delegada. Não, isso tem que ser natural, mas essa admiração que a gente desperta nas pessoas, isso é algo muito gratificante para a gente. Então, a gente está na posição que a gente está, poder transformar vidas e inspirar pessoas, isso é o que eu quero para mim até a minha aposentadoria e depois dela, com certeza. Muito obrigada. Emily, minha querida, me conte um pouquinho lá da tua coordenação. Bom, atualmente eu estou no setor de Estatística e Análise Criminal da Polícia Militar de Alagoas. Idealizei em 2022 o Anuário Estatístico da Polícia Militar de Alagoas, que não existia. Foi uma ideia que a gente viu da Secretaria de Segurança Pública do Estado. E aí, quanto gestão de análise de dados e análise criminal, a gente pegou e adaptou a ideia para a realidade da Polícia Militar, né? E aí a minha primeira formação é administração,
E aí eu trabalhava, antes da Polícia Militar, eu trabalhava bastante com planilhas, com elaboração, com extração de dados. E aí eu falei, não, se a gente tem o programa, a gente consegue fazer essa extração de dados, consegue gerar aqui os gráficos, os relatórios e transforma isso em um mapa visual com algumas informações relevantes da corporação, né, para publicar para a população. Porque isso também é transparência de dados. Então, a gente atinge vários objetivos dentro da legalidade, né, dentro daquilo que é exigido, né, e as pessoas procuram muito, né, principalmente jornalistas, procuram muitos dados de informação, qual o número de armas apreendido, né, o número de drogas, o que é que está rolando, né, e aí a gente começou a mostrar, a fazer essa extração de dados e mostrar. Esse projeto levou para o Comando Geral, e aí acho que foi também um primeiro desafio que eu enfrentei, porque eu passei muitos dias fazendo esse trabalho, e na hora de apresentar tinha um oficial à frente, que é o meu chefe, mas ele não tinha feito o trabalho, né? Então, para apresentar aquele projeto, quem estava com a propriedade de fala de como que o trabalho tinha sido elaborado, o porquê daqueles gráficos, como que todas aquelas informações foram juntadas e colocadas ali, eu que tive que fazer essa apresentação. Então, assim, foi acho que o primeiro momento que eu consegui perceber que existia um lugar vazio, o qual não eu, Emily, mas que uma mulher poderia ocupar. Por que não? Né, trazer uma ideia bacana, que na iniciativa privada isso já existe, é extremamente comum, mas dentro da segurança pública, em especial na Polícia Militar, é algo raro de se ver, não é todas as polícias que têm. E aí eu vi que aquele espaço estava vazio, eu falei, quero trazer esse projeto, tive apoio, né, e a gente apresentou o projeto. Hoje agora vai ser o 3º ano que a gente vai publicar o Anuário Estatístico. É um levantamento que a gente faz, um acompanhamento diário. Nós, na coordenação que nós estamos, existem 35 batalhões lá no estado de Alagoas, e aí a gente coordena esses 35 batalhões. Em cada batalhão tem um subcoordenador, e aí essas pessoas alimentam diariamente a nossa base de dados, né? E aí a gente faz a extração dos dados para poder gerar todo o conteúdo que é publicado. Então a gente analisa diariamente, todos os dias, esse trabalho é realizado por essa equipe, né? Para que ao final do ano, aliás, quando vira o ano, né, nos primeiros dias de janeiro, a gente senta e faz essa organização do material para publicação. E aí, seguido disso, né, surgiu também a proposta de reimplantação do termo circunstanciado de ocorrência pela Polícia Militar de Alagoas. Reimplantação porque em um período passado nós já começamos já lavrávamos TCO, e aí muito polêmico com a Polícia Civil, né? Um debate quase inacabado, né, Amanda? É porque o efetivo de vocês já é grande demais, aí vocês querem fazer o trabalho da gente. A gente escuta muito isso. Mas então, foi uma necessidade da segurança pública, algo que já é inevitável. Tem 19 polícias militares já hoje no Brasil lavrando TCO, e a Polícia Militar já teve uma experiência, não foi tão exitosa justamente por conta do posicionamento dos delegados do Estado. Foi a maior briga, e aí a gente passou alguns anos sem lavrar, e depois, por uma provocação de uma promotora de justiça, ela falou, não, se todo mundo está fazendo, por que a Polícia Militar do Estado de Alagoas não pode fazer? Então vamos reacender o projeto. E aí eu entrei nesse projeto, e a gente hoje está com 2 anos e meio de reimplantação do termo circunstanciado de ocorrência, o qual eu também sou gestora e faço alguns relatórios específicos sobre esse levantamento de dados, e a gente conseguiu já chegar em algumas publicações científicas fizemos um estudo, né, com algumas informações, demonstrando realmente a efetividade e a positividade da implantação desse serviço pela Polícia Militar, né? Maravilhoso, maravilhoso. E aí a ideia é realmente essa, compartilho do pensamento da Amanda, continuar abrindo caminhos para que outras mulheres enxerguem que é possível fazer, é possível contribuir de uma forma técnica, de uma forma
inteligente, de que tudo aquilo que a gente estudou ou estuda, né, que a gente se aprimora, que a gente consegue contribuir com esse conhecimento dentro da corporação e principalmente o compartilhamento de informações, porque o que é de nós, ser humano, né, quando a gente aprende alguma coisa, se a gente não compartilha isso, o que é que a gente vai fazer com isso, né? A gente vai morrer com essa informação, com esse conhecimento para mim não faz sentido. Então, que através da publicação do nosso livro, né, que a gente encoraje outras mulheres, outras pessoas, né, a fazerem parte da segurança pública, a aumentar, né, esse serviço para a sociedade de uma forma muito positiva e contribuindo também com outras áreas, outras carreiras, né, acrescentando, juntando, fazendo uma interlocução, né, uma conexão de conhecimentos e gerando produção aí de conteúdo de uma forma positiva para agregar no nosso trabalho e agregar na vida de outras pessoas e da sociedade. Perfeito, minha amiga. E dados estatísticos é uma função importantíssima também para políticas públicas, para você conseguir projetos, né, na área de segurança. Sem dúvidas, maravilhoso. sem dúvidas. Minha coronel Marta Renata. Então, pessoalmente eu alcancei o mais alto degrau na corporação. Então, na minha carreira eu estou realizada. Eu acho que o oficial que não sonha ser comandante-geral, ele está na carreira errada, né? Porque a gente é formado para comandar. Então, eu sempre, desde a academia, eu sonhei em ser comandante-geral. Eu não entrei adorando a polícia, mas quando eu botei a minha vida naquilo, eu lembro que uma vez, em vez de assinar no livro comandante da guarda, eu assinei como aluno oficial, como cadete, eu assinei comandante-geral. Fui punida por causa disso. Escreveu sua história. Eu fui punida por causa disso. Fiquei de LC. E aí, deu certo, né? Eu profetizei, né? Então, assim, em termos de carreira, eu considero realizada. Mas de 2 anos para cá eu voltei a estudar. Eu estou fazendo mestrado. Pretendo continuar meus estudos, né, num doutorado, nessa área de relações de poder, gênero, sobretudo na segurança pública, porque é uma área que tem muita carência de falar sobre isso, né? Então, eu quero continuar falando sobre isso. Eu tenho um lugar hoje de privilégio que eu posso falar sobre isso e eu vou aproveitar essa oportunidade de realmente mostrar para a sociedade o papel da mulher nas polícias militares. Mas, enquanto comandante-geral, eu quero deixar, sobretudo, um sentimento de pertencimento institucional. Eu quero que o meu policial militar ele se orgulhe de fazer parte daquela instituição, que ele realmente fale com prazer da sua corporação. E isso a gente não consegue injetar só com um mero discurso. Não, você tem que ter toda uma política institucional de valorização do policial militar. E essa valorização perpassa vários aspectos, desde equipamento, espaço físico, salarial, tudo isso envolve valorização profissional. E o que eu quero, enquanto comandante-geral, é deixar uma corporação melhor do que eu recebi, né? E com esse sentimento de o policial militar se orgulhar da corporação a que pertence, né? Eu acho que a gente tem muito a contribuir para a sociedade, para as meninas, para as mulheres, que eu acho que a gente tem em comum aqui a nossa origem, né, de famílias pobres, famílias humildes. Eu acho que a gente tem esse ponto em comum entre nós. Talvez a gente seja realmente a exceção que conseguiu sair desse lugar através da educação. Então, eu penso que a educação é algo que a gente precisa realmente investir, por isso que eu também voltei a estudar, né? Então, assim, eu quero deixar esse legado de pertencimento institucional e valorização do meu policial militar. Maravilhosa, uma honra estar aqui com você também, como os militares com a senhora.
Egi, se você me permite rapidinho, porque eu não Tá. quis me alongar quando 30 você me deu a... segundos. Pois é, quando você me deu a vez, que eu achei que vinha outra rodada de perguntas. Não, essa é a última, mas deu encerro. Pois é, mas aí eu só quero compartilhar com todo Vai lá, minha mundo, amiga. porque eu com a Coronel Elisete, a gente acabou de criar uma teoria ali, e eu quero, é o projeto para agora, que a gente Curiosa, vai, tô é o curiosa. poder do não, porque a gente está questionando porque a questão da vítima de violência doméstica, e a gente quer difundir isso aí para a gente tentar explicar para todo mundo porque por mais e mais mulheres o número de feminicídio aumenta cada vez mais, e principalmente que as pessoas entendam que vítima de violência doméstica não tem a ver com classe social, nem com grau de conhecimento. Eu, como delegada de polícia, enquanto titular da Delegacia da Mulher, enquanto frente da DEAN, eu fui vítima de violência doméstica. Então eu tive o meu companheiro que não aceitou o fim do relacionamento, ele matou os nossos 2 filhos e tirou sua própria vida em seguida. Então isso, a violência doméstica é algo que é passível para qualquer mulher, independente da classe que ela ocupa, independente da posição que ela tem, do dinheiro que ela possui ou do grau de conhecimento. E essa nossa teoria do poder do não, eu quero que ela alcance mais e mais mulheres, para que a gente evite aí que esse número de feminicídio aumente cada vez mais e que a gente diminua consideravelmente o número de violência doméstica no Brasil. Tá aí um belo Maravilhosa, projeto minha para a amiga. gente começar a analisar Sim. estatisticamente, né? Exato. Eu conheci a Amanda em Brasília, no congresso, quando ela me contou essa história. Fiquei assim, eu não imaginava pelo que ela tinha passado. E fazia 1 ano apenas, né, Amanda? Aí Julho de 2023. Isso. Nós conversamos com o organizador do congresso, ela teve um espaço no final e contou, e virou palestrante, e conta essa história e está no livro. É uma história tocante, não deixe envelhecer. É uma mulher resiliente, com uma força assim, é uma coisa assim, insubstituível na vida de uma pessoa, os filhos, né, gente? E ela tá aguentando, ela tá buscando ajuda e ela tá repassando esse conhecimento para outras mulheres que também já passaram por isso. Não deixem de ler, por favor. Meninas, eu gostaria de ficar mais tempo aqui, mais tempo. Difícil de largar essas mulheres desse palco agora. E eu aqui estou me sentindo que eu estou tomando a minha taça de vinho, porque às vezes quando são palestras informais, eu palestro tomando vinho, porque eu sou sommelier. E chefe de cozinha também, como eu brinco. Agora, a minha 7ª profissão, escritora. Eu tenho 7 profissões agora. Maravilhosa. Influenciadora de moda, beleza, nossa, de viagens, empresária, policial. E agora, quem sabe, eu gostaria de virar apresentadora. O sonho do meu pai é que eu substitua a Ana Maria Braga na Globo, porque eu sou chefe de cozinha. Meninas, eu quero fazer um agradecimento aqui do fundo do meu coração. Vocês são pessoas maravilhosas, mulheres resilientes, com uma sensibilidade também muito à flor da pele, que isso é muito importante na nossa profissão, para nós não endurecermos por completo. Nós passamos por muitas coisas, mas essa nossa sensibilidade é que nos mantém em pé. E eu vou encerrar com uma frase que eu sempre uso em todas as minhas palestras. Todo mundo já está cansado de ouvir, minhas amigas que assistem todas as palestras, todos os anos, mas eu sempre repito, da escritora imortal inglesa Virginia Woolf. O que é ser uma mulher? Eu lhes asseguro, eu não sei. Não acredito que vocês saibam, até que ela se apresente em todas as áreas abertas às habilidades e profissões humanas. Muito, muito obrigada pela presença de todos, de todas. Foi indescritível esse momento com vocês no COP Internacional. Muito obrigada, Miriam.